Sim, eu já tentei contra a minha vida, e não foi só uma vez. E eu aposto que quem está aqui assistindo já teve pensamentos sui e também já tentou. Eu não sei até onde vai chegar esse vídeo, mas eu acho que ultimamente isso tem ocorrido demais. E é difícil alguém que assista esse vídeo que ainda não tenha tido nenhum tipo desse pensamento ou que ainda não tentou contra a sua própria vida. Quando eu paro para lembrar do que eu tentei fazer contra mim mesma, é muito estranho, porque eu fico: "Gente, que loucura", porque sinceramente tem que ser uma pessoa muito corajosa para fazer isso. Tem que ter muita coragem, tem que ter muita coragem. Eu poderia aprofundar o assunto, mas esse vídeo de hoje não vai ser sobre o meu testemunho, vai ser sobre reflexão. Eu vou levar você a refletir sobre esse assunto. E a primeira pergunta é: se tem alguém aqui que tem depressão e toma remédios, a minha pergunta é: se isso for tratado como uma doença física, se isso, né, no caso, na verdade, isso é tratado, né? Se isso é uma doença física, por que que tem pessoas que tomam remédio já há 1 ano, 2 anos, 3 anos, tem pessoas que tomam remédio já há 5, 10 anos e não melhora? Por que que as pessoas continuam tendo um vazio dentro de si? Por que que as pessoas que têm depressão continuam tendo, eh, uma visão diferente sobre o mundo, sobre a vida, sobre a sua própria vida? Será que isso não é algo físico e sim espiritual? Será que de alguma f de será que você já conseguiu parar para pensar nisso, que isso não é uma doença física e sim uma uma opressão espiritual? Eu falo isso porque eu vou te contar só um pedacinho dessa minha história. Eu passei anos, né, com esse sentimento de depressão e eu fazia, acompanhamento até com psicólogo e psiquiatra. E eu nunca aceitei tomar remédio, desde o início. Eu sempre falava: "Eu não vou tomar nenhum tipo de remédio, eu não aceito tomar remédio", porque desde pequena eu nunca gostei de tomar remédio. Eu posso estar com a cabeça explodindo, eu não tomo remédio. Eu não tomo anticoncepcional, eu não tomo remédio nenhum, não tomo, não gosto de tomar remédio. Então desde o início eu falei: "Eu não vou tomar nenhum tipo de remédio". E aí eles falaram: "Ah, mas tem certos níveis que é melhor para equilibrar, né, com remédio". Eu fiquei: "Não, eu não acho necessidade e eu não vou tomar remédio". Então, assim, as minhas crises eram muito intensas mesmo. Eu ficava trancada no quarto, assim, 1 semana direto. Eu tinha raiva de olhar para a cara do meu marido, eu não conseguia estar presente eu não conseguia estar com a minha filha presente, eu queria o tempo inteiro estar excluída, só queria estar excluída. Mas essa situação já era antes de eu engravidar e antes de eu conhecer o meu marido. E eu sempre buscava um porquê, eu sempre buscava: "Gente, da onde que vem o porquê, da onde que vem", eu sempre tentava justificar, eu sempre tentava achar outro tipo de doença, tipo assim, outro tipo de coisa, né, para que justificasse a depressão. E um exemplo é o autismo, né, porque eu sei que tem muitas pessoas autistas que têm casos de depressão, por isso estou falando isso, que eu tentava justificar em cima de autismo e etcéteras. Eu ficava: "Não, tem que ter um porquê, tem que ter um porquê". E aí, minha irmã e meu irmão, a depressão ela sumiu totalmente, por completo, quando eu comecei a jejuar. Eu ia cada vez mais no jejum, cada vez mais eu queria jejuar mais, cada vez mais eu queria mais de Deus. Quanto mais eu jejuava, menos era a minha carne, mais era Deus. E e até chegar um dia que eu falei: "Ué, eu não tô tendo crises mais. Cadê as crises que eu tinha? Ué". E foi sabe quando você tá, assim, na sua cama e do nada lembra de um assunto? "Ué, e aquela blusa?". Eu estava na cozinha fazendo uma coisa, eu falei: "Ué, tem muito tempo que eu não tenho crise", entendeu? E quando eu comecei a fazer o jejum, não foi porque eu tinha aquele momento a sabedoria ou o entendimento ou o discernimento de que era algo espiritual a minha depressão. Eu comecei a fazer o jejum porque eu queria mesmo mais de Deus, eu queria mesmo me aprofundar mais, eu queria sair do raso, entende? E eu sentia também ele me chamando para isso. Eu sentia ele me cobrando, eu sentia ele me chamando. E aí eu comecei a fazer cada vez jejuns mais prolongados, eu gosto muito de jejum prolongado. Então eu fazia mais, cada vez mais, e até que chegou um dia
que eu percebi que eu não estava tendo mais crise. E aí eu fiquei: "Caramba, como é que algo que era físico, mas também pode ser curado, né, vamos supor, uma dor de coluna pode ser curado, óbvio, pela glória de Deus, pela misericórdia de Deus", mas eu fiquei: "Como que o que era o que deveria ter sido tratado com remédio e outras coisas, foi embora, sumiu, a partir do momento que eu comecei a buscar mais de Deus, a fluir mais no Espírito Santo, a mergulhar mais em santidade, a querer mais viver isso, né. E aí depois, por acaso, um pouco depois disso, eu comecei a ver muitos podcasts ou pregadores falando sobre a opressão espiritual, que as pessoas acham que na verdade está em depressão, mas na verdade é opressão espiritual. E hoje eu olhando para essa situação, eu tenho certeza que eu estava em uma opressão espiritual louca. Eu falo isso porque Deus me trouxe memórias, muitos pensamentos que eu tive nessa época, e muitos sentimentos, desejos, e eu ficava: "Cara, era o inimigo por ir tentando ceifar a minha vida", e pela misericórdia de Cristo, ele não deixou. Pela graça de Cristo, ele não deixou. E eu quero te levar a refletir sobre isso hoje. Primeiro, eu quero ler um versículo com você. Eu vou ler Salmos 46, 1, 2. Ouça bem esse versículo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ou seja, Deus é o nosso refúgio. Refúgio é um lugar de proteção. Eu tenho aqui uma colinha. Ixi, vou botar meu óculos, gente. Não tô até vendo aqui melhor. Olha, eu fiz uma colinha aqui, né? Eu sabia que eu ia falar muito. Refúgio representa um lugar de descanso e proteção. Fortaleza aponta para resistência, força e segurança estrutural, ou seja, Deus é indestrutível e nos protege contra as adversidades. Deixa eu repetir, Deus é o nosso refúgio, ele é o nosso lugar de proteção e nossa fortaleza, ele é indestrutível, ele é o nosso lugar de segurança. E o 2, socorro bem presente nas tribulações. O socorro bem presente, ele não é um socorro distante, ele não está ausente, longe, distante, é um socorro bem presente. Ele está ali presente para te socorrer em angústias. Ele só vai tratar até onde você permitir que ele trate. Deus não vai fazer o que você não permita que ele faça. Ele não invade o coração, a intimidade, o livre-arbítrio de ninguém. "Pai, me socorre, eu preciso de você". Aí ele vai entrar. "Pai, eu confesso, pai, que eu dependo de ti, eu não consigo, eu não tenho forças para andar sozinha, para caminhar sozinha". Aí ele vai entrar. Ele querer achar não adianta querer achar que ele vai invadir, né, sem que você confesse para ele que você precisa dele e depende dele. E eu queria muito que você refletisse nesse versículo, e eu tenho um outro aqui também para ler. Eu poderia dar vários versículos sobre isso, mas eu separei só 2 hoje. E o outro é o Salmo 121, 1 e o 2 também. E fala: eleva os meus olhos para o monte". Nesse contexto, os montes naquela época, ai, tem um monte de formiga aqui, gente. Nesse contexto, representava desafios e jornada. O salmista vê as montanhas à sua frente e reconhece os perigos do caminho. Então, ele responde a si mesmo, ou seja, não cheguei a essa parte ainda, desculpa. Eleva os olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Vem uma pergunta, né? De onde virá o meu socorro? Né? Às vezes, quando nós estamos atribulados e em caos, né? Angustiados, a gente fica: "Ai, como é que eu vou sair disso? Meu Deus". Aí a gente começa a descontar nas pessoas, porque o ser humano ele tem uma tendência a culpar as pessoas, né. "Ai, fulano não tá percebendo que eu tô assim. Ai, eu tô triste e ninguém percebe. Ai, que não sei o que lá". Mas uma coisa que eu aprendi e nessa fase também, sabe o que eu aprendi nessa fase que eu estava desse jeito, há anos atrás, durante anos? Eu aprendi que uma pessoa só vai te ajudar se você pedir ajuda, porque ninguém adivinha e ninguém lê a mente de ninguém. Ninguém sabe se você está precisando de ajuda.
Como é que você quer que alguém te ajude sem que você não peça ajuda, sem que você não peça socorro, entende? As pessoas só vão tentar te ajudar ou se disponibilizar a te ajudar se você verbalizar que está precisando de ajuda. Não adianta ficar andando cabisbaixa e descontando em todo mundo, ah, que fulano é isso, é que fulano é aquilo. Mas a pessoa, você já contou pra pessoa que tá precisando de ajuda? Pra alguém, no caso? Já contou pra alguém? Enfim, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Nossa, esse versículo é muito forte, falou muito no meu coração. Eh, ou seja, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o que fez o céu e a terra. Não é alguém terreno, é aquele que fez o céu e a terra. É alguém soberano, extraordinário. Oh, santo, 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 santo. Santo, 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 santo é o Senhor. É aquele que fez o céu e a terra, não é uma pessoa terrena, não é um médico que te deu um decreto que você tem depressão, que você precisa fazer isso e aquilo. O seu Deus, ele é soberano, ele criou os céus e a terra. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. E aqui, o salmista ele repete para si mesmo, porque ele mesmo fez a pergunta: "De onde virá o meu socorro?" E ele mesmo responde: "O meu socorro vem do Senhor". E quando eu li esse versículo, eu aprendi, sabe o que? Uma coisa, que tem muitas verdades em nossas vidas que a gente acha mentira, porque a gente não repete, a gente não verbaliza. E sabe aquela música? Deus me ama. E tem aquela também, eh ai, esqueci o ritmo agora. Mas são músicas que é pra gente repetir pra nós mesmos, para que nós possamos, sem ter a certeza, não sei se essa é a palavra certa, mas que a gente possa ter a certeza de que Deus nos ama, que tem alguém maior, que tem alguém soberano, que tem alguém poderoso por nós, entende? Porque às vezes, e quando estamos assim, em caos emocionais, eu falo por mim também, que era como eu me sentia, né? Quando estamos em caos emocional, a gente não pensa de jeito nenhum de buscar a Deus. A gente só quer culpar alguém, a gente só quer procurar uma solução para o vazio que está sentindo no momento, para aquele pensamento que está sentindo no momento. E a gente em nenhum momento é por causa que a opressão é grande e a fraqueza também é grande, que a gente nem pensa em se ajoelhar e falar: "Ei, Pai, eu estou aqui, Pai, eu dependo de Ti, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, me socorre, Pai. Pai, na Tua palavra diz que o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus. Então eu declaro essa palavra sobre a minha vida, meu Pai. Senhor, na Tua palavra diz, Pai, que o Senhor é o meu socorro bem presente, Pai. Então se faça presente na minha angústia, Senhor, em nome de Jesus. Me tira desse poço, Pai. Pai, eu não aguento mais, eu não tenho forças, Pai. Todos os dias eu penso contra a minha vida. Nossa, ó, chega, eu tô suando. Todos os dias eu penso contra a minha vida, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, me socorre, eu preciso de Ti. Me socorre, eu preciso de Ti. Me socorre, eu preciso de Ti. Pra gente finalizar, nossa, minha vontade de levantar aqui e começar a marchar. Pra finalizar, o meu auxílio não vem da criação, nem dos ídolos, mas do Criador. Ou seja, o seu auxílio, o seu socorro, você vai poder tomar teu remédio daqui 10, 20, 30 anos e você vai continuar do mesmo jeito. Desculpa te falar. Desculpa, vai doer, mas vai curar. Eu ouço um pastor que ele fala assim: vai doer, mas vai curar. Mas a verdade é que você vai continuar tomando teu remédio durante anos e você vai continuar a mesma coisa. E sabe uma coisa triste que eu vou te falar sobre isso? Quando se toma um remédio de depressão, a pessoa fica o emocional é bloqueado, correto? E essa pessoa não sonha. Se sonha, sonha muito pouco. Mas as pessoas que tomam remédios depressivos, elas não sonham. Então, como é que Deus vai se comunicar com você se você nem está sonhando? Entende? Como é que Deus vai falar ao seu coração? Como é que Deus vai falar com você se o seu emocional, se seu sentimental está bloqueado? Não tem como. Então, eu te desafio a refletir sobre isso, eu te desafio a pensar com carinho sobre isso. Aqui é um testemunho vivo dessa situação e de que a minha vida mudou completamente. Eu nunca mais tive crise nenhuma,
pela glória de Deus, para a honra e glória de Deus. Eu nunca mais tive crise nenhuma, e eu acho que já vai fazer 2 anos, e foi só eu me aprofundar na vida com Jesus. Foi só eu querer buscar mais e mais com Jesus, de Jesus, que melhorou muito, tudo, muita coisa, meu Deus, tudo foi transformado. Óbvio que eu sou falha e pecadora, é óbvio que ainda tem às vezes eu falho, eu erro, eu peco, mas, reconhecer rapidamente e pedir perdão a Deus, e se foi contra uma pessoa, peça perdão à pessoa, porque somos humanos, né, e infelizmente temos a natureza pecaminosa, vamos errar sim, vamos falhar sim, mas o mais importante é você reconhecer rapidamente e pedir perdão e se perdoar, tá. Só para finalizar, eu queria finalizar com o Salmo 121:8. 128 fala: "O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre". Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Deus, obrigada por tanta misericórdia, meu Deus, mesmo sem merecermos, Pai. Obrigada, meu Deus, por tanta misericórdia, Pai. Com isso, vamos finalizar, eu vou orar por vocês. Em nome de Jesus, recebe essa oração. Senhor Deus, Pai amado, santo, 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 santo. Senhor Deus, Pai amado, santificado seja o teu nome. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda a opressão espiritual na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, Satanás, cale-se agora no ouvido dessa pessoa. A sua voz não fluirá na mente dela. O seu plano não prosperará na vida dela. Eu declaro agora cancelada toda arma timbrerê, timbrará. Eu declaro agora cancelada toda arma forjada de Satanás, eu declaro agora cancelada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, vai de encontro, Pai. Vai de encontro, Pai. Socorre, Senhor, em nome de Jesus. Tira essa pessoa dessa angústia, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Tenha misericórdia, meu Deus, dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, eu repreendo agora todo espírito de morte, bata em retirada agora em nome de Cristo Jesus. Todo espírito de morte, bata em retirada agora em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus, bata em retirada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa vida não é tua. Esse pensamento não é teu. Esses pensamentos não são seu. É Deus que guarda esse pensamento, é Deus que guarda esse coração. Essa vida não é tua. Bata em retirada agora em nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Esse foi o vídeo que Deus me mandou fazer hoje. Eu confesso que eu fiquei relutando, eu questionei, porque era uma exposição para minha vida que eu pensava que ele ainda não ia pedir sobre isso, mas eu já comentei sobre isso quando eu era ativa. Tem um ano, tem um ano que eu não sou mais ativa no Instagram. Quando eu era ativa, eu falava isso nos meus amigos chegados, mas eu nunca imaginei que ele iria pedir para eu falar tão rápido sobre isso abertamente aqui no YouTube. E meu corpo não é meu corpo é dele, então o que ele mandar fazer, eu vou fazer, mas ele não me autorizou a aprofundar o assunto. E eu acredito que vai demorar um pouco para que eu possa aprofundar. Então, eu fiquei aqui na superfície, né, para falar do que eu vivi, mas eu desejo do meu coração que esse meu testemunho, mesmo que eu não tenha aprofundado, que ele fale ao teu coração, que de alguma forma eu possa ter trago uma reflexão, que você possa pensar e falar: "Poxa, vou tentar de outra forma. Ei, vou buscar a Deus, vou tentar então. Se ela tá falando que pode ser espiritual, então eu vou lutar contra essa opressão". A Bíblia diz, que se resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Então resista toda vez que vem um pensamento negativo, verbaliza: Deus me ama, Deus me guarda, Deus me gerou, Deus sabia de todos os meus dias antes mesmo de eu nascer. Pai, só o Senhor é Deus. Começa a adorar, porque o Satanás, ele odeia adoração, ele odeia ver quem adora a Deus. Ele se retira, a luz é muito forte para ele, ele não aguenta. Então toda vez que vem um pensamento negativo, um pensamento de que você não vale nada, que você é inútil, para que você nasceu, ninguém te ama, ninguém te quer, começa a ó, ui, uh, pegando fogo. Começa a verbalizar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu te amo, Pai, obrigado por me amar, obrigada pela tua misericórdia, Pai, porque eu consigo levantar, abrir os meus olhos e andar, Pai. Obrigada, meu Deus, porque eu estou respirando. Obrigada, Senhor, que
pela tua graça, Pai. Obrigada, Pai, porque mesmo sem eu merecer, o Senhor me ama. Verbaliza, verbaliza o quanto Deus te ama. Verbaliza quem Ele é para você, mesmo sem força, mesmo sem conseguir reconhecer quem Ele é para você. Então você vai lá e lê as passagens que eu falei aqui, que aí você consegue verbalizar lendo. E eu sei, eu acredito, eu tenho certeza que fará diferença, tá bem? Então, é isso que eu queria falar com vocês hoje. E deixa eu falar uma coisa, eu já falei no outro vídeo, eu vou falar aqui também, eu fiz um canal no WhatsApp, é recente, é novo, e lá eu falo sobre essas coisas, testemunhos e estudo bíblico. Se você quiser fazer parte, vai ser muito legal ter você comigo, para podermos aprender mais de Deus, aprender mais quem é Deus e crescer em verdade, né? Crescer em verdade da palavra. Tá bem? Beijinhos, fica bem.